Pouca gente sabe, mas o homem que levou o ocultismo além de Aleister Crowley não foi um rival. Não, foi seu discípulo. Kenneth Grant não apenas estudou com Crowley, ele rompeu com tudo que era confortável, atravessou o caos, resgatou ritos mais antigos que o próprio telemismo e abriu o caminho que hoje moldam e é chamado de magia do caos. Se você acha que já entendeu Crowley, este vídeo vai te mostrar por que a história não termina nele. Bruxo Mago Negro. Nem toda luz vem do céu. Kenneth Grant foi uma das figuras mais enigmáticas, profundas e incompreendidas do ocultismo moderno. Nascido em 1924 e falecido em 2011, sua importância só começou a ser avaliada seriamente após sua morte. Grant não foi apenas um ocultista, um escritor, ele foi um discípulo direto e secretário pessoal de Aleister Crowley. Ele era para muitos o sucessor natural de Aleister Crowley. Grant teve contato direto com praticamente todas as grandes figuras do renascimento mágico do século XX. Conviveu com Crowley, Austin Osman, Spare, John Fortune, Gerald Gardner, entre outros, né, vários nomes ancestrais do ocultismo moderno. Mas, ao contrário de muitos dos contemporâneos, Grant escolheu o caminho silencioso. Ele era um homem extremamente reservado, adotando uma política consciente de apagamento da própria biografia. Algo semelhante e ao que mais tarde seria definido por Carlos Castaneda, poucos sabem sobre sua vida pessoal. Isso não é acaso, mas método. Ainda jovem, Grant já relatava experiências espontâneas de projeção astral e contato com entidades que identificava como seu anjo de guarda, seu guardião. Seu primeiro grande impacto veio ao encontrar a obra mágica da Teoria e Prática, que foi escrita por Aleister Crowley sob o pseudônimo de, não sabe, né? Pseudônimo de Mestre Therion. Trabalhava em uma livraria, Grant teve acesso privilegiado a livros raros, obras ocultistas que moldaram sua formação. O encontro decisivo termina ocorrendo em dezembro de 1945, quando Grant e Crowley apertam as mãos pela primeira vez. A partir dali é que Grant tornou-se o assistente e secretário do velho mago, né? Acompanhando o Crowley em seus últimos anos em Netherwold. Crowley ele enxergava já em Grant algo raro, chegando a referir-se a ele como como o presente dos deuses, né? Em um certo momento, parecia que ele estava preparando como o Grant para ser o seu possível herdeiro espiritual. Cara, só que no momento, essa relação que nunca foi isenta de tensão, é óbvio, né? Crowley precisava de um secretário prático e Grant era um visionário e inclinado aos devaneios, aos mundos interiores, às correntes
subterrâneas do simbolismo mágico, Grant foi iniciado na Ordo Tempus Oriente e alcançou lá os mais altos graus. Mas ele nunca aceitou a autoridade como algo absoluto. Isso, aliás, está em perfeita sintonia com o próprio princípio do telemita. Tá? Não há obrigação de concordar com tudo, nem mesmo com o mestre. Nem mesmo com o mestre. Após a morte do Aleister Crowley, o Grant entra em conflito com algumas lideranças oficiais da Otto que consideraram que ele havia se excedido, que ele devia passar por cima de autoridades. Cara, Grant, por sua vez, afirmava que legitimação vinha do próprio Crowley, simples, e que seus contatos diretos com os planos interiores, isso lhe dava autoridade. Aí o rompimento foi inevitável, né? Não teve de outro jeito. E disso nasce algo novo, que é a ordem tifoniana. E é aqui que o Kenneth Grant se distancia definitivamente do Crowley. Mas, ao mesmo tempo, se torna o continuador mais radical. Grant passa a desenvolver aquilo que ficaria conhecido como a gnose tifoniana. O foco não estava mais apenas no Aeon de Horus, mas em correntes muito mais antigas, né, pré-dinásticas, e que eram as primordiais, né, as mais antigas delas. Grant identifica Tifon não apenas como um monstro da mitologia grega, mas como um princípio cósmico feminino ligado à Grande Mãe, às forças estelares e ao caos primordial. Para ele, Tifon é um avatar da natureza antes da moral, antes da ordem olímpica, antes da separação entre o bem e o mal. Seu filho Sete torna-se a figura dos deuses contra os deuses, né? O deus contra os deuses, o arquétipo do princípio universal. Não como um mal absoluto, mas como uma força de ruptura e transformação. É dessa forma que Kenneth Grant enxerga toda essa natureza. Essa visão conduz Grant a uma profunda reinterpretação dos mitos egípcios e da sexualidade sagrada e do papel feminino na magia. Ele critica o Crowley por suas limitações herdadas do pensamento vitoriano, especialmente no que diz respeito ao chuavismo e à masculinidade, como é que eu vou dizer, a compreensão completa do Tantra, entendeu? Grant reconhece que Crowley praticava magia sexual, mas afirma que faltava acesso às fontes originais, que eram orientais. Isso que ele não concordava. E isso termina ele se rompendo, né? Influenciado por correntes não dualistas do hinduísmo, Grant passa daí a trabalhar com a noção de identidade como algo fluido, instável e mágico, né, por natureza. E nesse ponto que a sua obra se torna uma ponte direta para aquilo que mais tarde seria chamado de magia do caos. A pergunta central deixa de ser qual sistema vou seguir e passa a ser quem sou eu. A verdadeira vontade deixa de ser fórmula fixa e se transforma numa investigação contínua da própria consciência.
Se vocês pegarem as trilogias tifonianas de Grant, que foram escritas de 1972 até 2003, elas abrangem temas como a alquimia, a cabala, magia sexual, tantra, sonhos, mitologia, ufologia, sabe? Surrealismo, Lovecraft, entendeu? Bruxaria, cultos estelares. Tudo isso não como um sistema fechado, mas como um campo experimental. O Grant ele compreendeu que algo fundamental são os símbolos, são os portais, e não os dogmas. Não, os dogmas para ele não tinha muita importância. Talvez a sua maior inovação tenha sido ligar a tradição tifoniana antiga ao ocultismo moderno, abrindo o caminho para magia que não depende de hierarquia, sabe? Não existe aquela hierarquia rígida, não tem autoridade externa e nem extrema. Uma magia que opera no limiar entre o consciente e o inconsciente, entre o mito e a experiência direta. Cara, Kenneth Grant não foi um ocultista para os iniciantes, não. Ele ofereceu respostas fáceis. Não ofereceu respostas fáceis. Não. Nem rituais prontos. O legado do Grant é o chamado abismo do autoconhecimento, meu chapa. É a dissolução da certeza e a coragem de caminhar. Caminhar fora das estruturas, dessas conhecidas aí. E por isso que hoje, quando se fala em magia do caos, de correntes pré-telêmicas e do próprio ocultismo contemporâneo, o nome do Kenneth Grant se torna inevitável. E pouca gente conhece, isso que é estranho. Porque ele não foi apenas o último discípulo do Crowley. Cara, ele foi aquele que foi além. Ele foi além do Aleister Crowley. Muito além. Por isso, Kenneth Grant é uma figura que deveria ser mais conhecida, mas parece que as pessoas não conhecem a verdade, conhecem apenas a verdade de Crowley e não a verdade que é considerada universal do Kenneth Grant, que associa que o masculino e o feminino precisam andar juntos e ter o mesmo espaço. Meu abraço a todos vocês.